Nós estamos falando sobre o The Real Jesus esse mês, né? O verdadeiro Jesus. E o título da mensagem hoje é Jesus além das opiniões. Podemos repetir comigo? Jesus além das opiniões. Irmão, opinião todo mundo tem, né? Vamos lá, hoje vai ser interessante, mas vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, Pai, que dia especial que é hoje, de podermos celebrar as mulheres no mundo, as mães, as irmãs, as pessoas que a gente tanto ama, mas acima de tudo o dia que o Senhor fez hoje, onde o Senhor quer nos encontrar, o Senhor quer vir com a palavra sobre o nosso coração, o Senhor quer que a gente possa chegar perto do Senhor. Então a gente te pede, Jesus, seja o centro dessa noite, que tudo que a gente falar, tudo que a gente fazer, o Senhor possa ser o centro de todas as coisas, Pai. Pedimos para que o Senhor possa estar então abrindo nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos. Deixa-nos ver a Tua beleza, Pai. Deixa-nos escutar a Tua voz nessa noite. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Davidson e pastora Érica, por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês grandemente. Irmãos, vivemos uma geração que eles têm um poder de conseguir, eu falo poder, porque às vezes é difícil conseguir reinventar alguma coisa que já foi inventada. Então essa geração tem o poder de reinventar tudo. As pessoas conseguem reinventar valores, conseguem reinventar a identidade, reinventar as verdades, conseguem embolar tudo. Porque você vai conseguir ver alguém dormir, vai para casa, trabalhou, né, o dia todo normal, vai para casa, dormiu do jeito que a pessoa é, e acordou e decidiu que simplesmente queria mudar quem ela é. Não, ou a partir de hoje eu sou tal pessoa, você me chama disso. A pessoa tem o poder de reinventar por causa da sociedade, do jeito que o dia está. A sociedade vai nos dizer que você pode ser quem você quer ser. Infelizmente essa é a verdade dos dias de hoje, e os irmãos que estão ligados já entenderam do que eu estou falando. As pessoas conseguem falar que é o que eles querem ser, e a sociedade ainda quer abraçar isso. Mas o problema é que a sociedade quer enfiar a goela abaixo dos cristãos, coisas que para a gente não bate com o nosso caráter em Cristo, amém? Amém? Então, existe esse problema, porque essa mentalidade, quando chega no nosso ambiente de fé, ou no caso, quando está confrontando a pessoa que a gente é em Deus, já começa a ser um problema maior, escalou esse problema, porque muitas pessoas vão tentar também reinventar, sabe quem? Jesus. E aí o problema ficou muito maior, porque elas começam a criar um Jesus que combina com as opiniões dela. Começa a falar de Jesus como se a opinião dela fosse a pauta verdadeira de quem Jesus é. Então você vai ver algumas pessoas falando que Jesus não confronta mais o pecado dela. Não, eu conheço Deus, Jesus é gente boa, mas eu não preciso ser confrontado. Talvez vai falar que Jesus aceita seu estilo de vida, do jeito que você é, Jesus vai te aceitar. E que não vai... Não, é isso aí, Jesus te aceita e está tudo certo. Ou talvez até a própria cultura lá fora vai moldar um Jesus que as pessoas vai poder falar assim: é assim que Jesus tinha que ser visto. Todo mundo está entendendo? Eu estou falando isso tudo porque hoje a gente vai falar do verdadeiro Jesus, e as opiniões alheias não contam. A única opinião que vale sobre Jesus é a dele e a do próprio Pai, amém? Então, tem uma pergunta que por mais de 2000 anos, desde quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, tem sido ecoado em gerações, que é: quem é Jesus de verdade? E é exatamente isso que Jesus vai perguntar aos seus discípulos. Então hoje, para a gente entender o que Jesus vai perguntar aos seus discípulos, quero chamar vocês para abrir Mateus 16, capítulo 16 de Mateus, versículo 13 e 14. Quando a gente chegar aí, a gente vai falar amém, né? Quando estiver pronto, a gente diga amém para mim ter uma noção. 2, amém? Igreja? Bora para a leitura. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem?
vou repetir essa pergunta de Jesus. Quem o povo diz que é o Filho do Homem? E então eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Irmãos, nessa palavra aqui, a gente precisa entender que dentro desse contexto aqui, esses discípulos já conheciam Jesus, já estava caminhando com Jesus, já tinham visto que Jesus tinha feito milagre, já tinha aprendido vários ensinamentos. Então eles, no dia a dia ali, eles aprenderam a rotina de Jesus. Talvez para mim e para você, isso seria suficiente para mim falar que eu já sei quem é a pessoa de verdade. Mas eu tenho uma pergunta, só quero que você levante a mão ou não. Você acha que só porque você vem no culto todo domingo e você vê essas mesmas pessoas todo domingo, você conhece todo mundo que está aqui verdadeiramente? Levanta a mão se sim. Está faltando me chamar para tomar café na sua casa. É para vocês entenderem? Vocês me conhecem um pouco melhor. Fiquei sabendo que o café do Oswaldo é muito bom. Tá? É uma dica aí também. Então a gente já está entendendo que por mais que eles andaram com Jesus, por mais que eles viram que Jesus estava fazendo um grande milagre, estava sendo ensinado pelo melhor professor que já passou na terra, nos ensinamentos ali daquela época, e estava vivendo uma rotina com Jesus, mesmo assim eles deram uma resposta vaga, sem direção, sem saber 100% se era aquilo. Ele estava, eu diria que era tipo eu na quarta série, chutando as respostas. Tem as opções, né? A, B, C e D. Você lê a pergunta, você finge que você entendeu, você fala assim, não, você escolhe. Eles fizeram tipo isso. João Batista. Não, Elias. Não, é como Jeremias. Estão falando que o Senhor é como Jeremias. O Senhor é como os profetas. Irmãos, no dia de hoje, você sabia que não é nem um pouco diferente? Tem muitas pessoas, não só fora da igreja, tadinho, eu estou falando talvez de tantas pessoas que estão fora da igreja, e a pessoa nem sabe que estou falando com ela, eu estou falando com a gente. Tem muita gente que está dentro da igreja e que tem sua própria versão de quem Jesus é. Sabia disso? E Jesus não é aquele coach que chega gravatado e que você vai entrar na live dele nas sexta-feiras à noite no YouTube e você vai escutar a palavra dele coachizada, né? Nem sei se isso existe, e você vai sair com as 3 chaves de como ficar milionário em 3 meses. Não é esse Jesus que a gente conhece, o verdadeiro. Jesus também não é o Jesus hippie, né? Daquela época lá, paz, amor, e que tá tudo certo, faz o que você quiser, que eu tô te amando. Não, mas Jesus também é justo. Jesus também, ele chega para colocar ordem na casa. Ele não é filósofo. Tem grandes pensamentos e é por isso que os pensamentos dele alinham com o nosso. Ou apenas um grande profeta como outras religiões diz que Jesus é. Eu acredito em Jesus. Você sabia que tem religião que fala que acredita em Jesus, só que Jesus foi só um grande profeta? Vocês sabiam disso? Eles não acreditam que Jesus morreu na cruz, que ele foi ressurreto e que hoje está sentado à direita do Pai reinando. Para eles foi só um grande profeta, mas não. Eles ainda falam assim: nossa, não sei por que você não aceita o que eu estou falando. Eu conheço Jesus, ele foi um grande profeta, a gente gosta de Jesus. Irmão, Jesus não é o seu petzinho que você vai falar que você gosta dele e que ele vai fazer todos os desejos que você tem. Não o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus vai lidar com as coisas que você precisa e não o que você quer. Então, já falei que ele não é o nosso amiguinho que nos aceita como é. Mas ele, na verdade, vamos até consertar essa frase. O Senhor, ele aceita como você veio. Todos nós chegou aqui, ou a maioria de nós chegou até o Senhor Jesus com feridas, com problemas, talvez com a mente perturbada, querendo uma explicação de quem é Jesus ou como viver uma vida cristã, porque eu nunca ouvi falar disso. Então todos nós chegou até o local onde o Senhor habita de alguma maneira, mas isso não significa que Ele vai deixar com que você permanece do jeito que você está. No Senhor há mudanças. No Senhor há mudança. Então a pergunta de novo é: quem é Jesus? Será que Jesus é o nosso tão amiguinho
que só olha para a gente, coitadinho, que dó dessa pessoa, ela merece tanto uma casa grande de 1 milhão, merece tanto ser próspera, nossa, essa pessoa merece, não podemos confundir o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus olha para mim, para você que está me escutando aqui agora, e nos vê como um filho que foi adotado através do sacrifício dele. E é aqui onde a gente começa a entender que quando a gente pergunta quem é Jesus, a nossa resposta não pode vir do que a gente sabe através do nosso conhecimento, da nossa mente, mas é o que a gente aprendeu através da revelação dos céus. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo que quando alguém te perguntar quem é Jesus, você não vai falar quem é Jesus para você naquele momento, porque naquele momento talvez Jesus não está respondendo a sua oração, porque você está sendo teimoso, e aí você quer intitular que Jesus é bom, só que ele não tem escutado minhas orações. Jesus não é a sua circunstância, Jesus é o resultado da sua vida, e o resultado da sua vida já está garantido, através da graça dele. Lembrem disso, é sobre revelação. Não conta com seus pensamentos, mas a revelação que já foi te entregada, que você é salvo através do sangue dele. Então as suas opiniões não é capaz de mudar quem Jesus é, meu irmão. Mas quem é Jesus é capaz de mudar toda a sua opinião sobre ele. Tudo que você conhece e comece a aprender sobre Jesus, ao passar da sua vida, muda suas opiniões mundanas e até suas opiniões pessoais, através do poder dele, através de quem ele é. Irmãos, repete comigo: igual a Jesus, não há outro. Eu posso pedir algo para vocês hoje, para vocês poderem ir embora e não carregar, e não faça isso. Eu quero que vocês não deem valor somente em conquistas, porque tudo na vida, se você empenhar, você pode conquistar. Estou te falando sério. Se você empenhar, se você não dormir, meus irmãos, e trabalhar 80 horas por semana, você vai conquistar aquele carro que você tanto queria. Se você empenhar na vida, os valores aqui na terra, você consegue correr atrás. Mas a gente não corre atrás, né? A gente não vive esse estilo de vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês deem valor em quem você é. O valor de Jesus não está simplesmente em todas as coisas que ele conquistou, mas em quem ele é. Conquistar o que você tem hoje, qualquer um aqui dentro pode conquistar se ele quiser. Agora, ser quem você é em Jesus hoje, só você consegue ser. Essa é uma mensagem íntima. Quando perguntar quem é Jesus, lembra, ele é único, e eu sou único para o meu amado. O Senhor Jesus não olha para mim e olha para você da mesma forma. O que ele tem com você é único. Você é único. Talvez você está online, está escutando essa palavra aqui agora. Não se compare com as pessoas alheias e não escuta a opinião de qualquer pessoa sobre quem Jesus é, porque além de Jesus ser único, você também é único para ele. Amém? E é por isso que Jesus tem algo exclusivo. Se ele é único, ele tem algo exclusivo. Sabe o que ele tem algo que é exclusivo? A identidade dele. A identidade de Jesus. Porque perguntar quem é Jesus, você pode usar um monte de palavras. Se eu perguntar quem é o Isaías, eu posso usar tudo que vem na minha cabeça. É o pai do Samuel, ele é casado, ele mora em Elton. Eu sei tudo. Mas a partir do momento que tira o sangue e várias digitais, aquilo ali eu não consigo inventar. Eu não consigo imitar a identidade dele. O Senhor Jesus vai ter muitas pessoas, e aqui vem uma responsabilidade nossa como cristão. Se tem alguém difamando o nome de Jesus na sua frente, você tem a possibilidade de falar para ele, de não proteger o Senhor Jesus, mas se eles falar mal de você por quem Jesus é, você tem a oportunidade de se proteger. E isso o Senhor vê. Sabe, a gente está vivendo um tempo que muitas pessoas estão passando de arrasta para cima, se é que você me entendeu. Eu não quero usar uma palavra mais explícita para, sei lá, você cortar na live. Eles estão indo de arrasta para cima,
porque estão falando que amam Jesus em alguns países. Tem mães que estão, eu vi um vídeo de mãe dentro do buraco com seus filhos sendo aterrados vivos porque não negaram a sua fé. Sabe por quê? Porque a identidade de Jesus é inconfundível. Nenhum inimigo é capaz de tirar dos lábios de alguém que ama o Senhor Jesus o verdadeiro Jesus. Nenhuma tentação é capaz de tirar da sua vida o verdadeiro Jesus. Quem ama Jesus de verdade sabe o local de ir para o joelho para pedir perdão pelos pecados. Quem ama Jesus de verdade, o verdadeiro Jesus, sabe que a identidade dele é de um pai consolador. Consola a dor. E é por isso que a gente é um pecador. Porque a gente vai errar e vai sentir a dor, mas o Senhor ele vai consolar a nossa dor. Existem momentos em que a gente só precisa de lembrar da identidade de Cristo. Isto basta. Tá um furacão na minha vida, tá uma bagunça, eu não consigo fazer nada direito, eu não estou conseguindo alinhar nada, eu venho para o culto e parece que tem um peso espiritual nas minhas costas. Nossa, presbítero, eu não entendo, eu oro, eu estou jejuando e nada muda. Olhe para a identidade de quem Jesus é. Lembra de quem Jesus é no seu mais fundo cor, na sua mais essência. E ali você vai encontrar o consolador para os seus problemas, o consolador e o redimidor dos seus pecados. Então Jesus não é aquilo que as opiniões vão falar que ele é, mas ele é a revelação do Deus vivo. Vocês ainda estão em Mateus 16 comigo? Tá bom? Fica aberto aí que a gente vai ler o versículo 15 e 16 já. Porque ele é a revelação do Deus vivo. Então não podemos dizer que Jesus é simplesmente aquilo que a gente opina. E aí, eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta enquanto eu falo essa frase. Vocês estão aí com o seu celularzinho, estão com a Bíblia, a letra. Opinião na boca de pessoas é só argumento. Agora, palavras da Bíblia na boca de crente é revelação. Não esquecem disso. Qualquer um pode falar qualquer coisa por falar. Agora, se você carrega a palavra de Deus na sua boca, você é capaz de revelar algo dos céus para a vida de alguém. Porque olha, a gente precisa parar de viver de opiniões, irmãos. Sabe, se eu fosse olhar a opinião de alguns amigos meus, nem crente eu era mais. Se fosse olhar a opinião de alguns amigos meus, nem trabalhar eu trabalharia, porque a pessoa é tão preguiçosa que nem gostar de trabalhar, ela gosta. Então cuidado com opiniões, porque a gente precisa de parar com isso, porque opiniões gira achismo, e não tem nada pior que você pedir conselho para alguém, a pessoa fala assim, eu acho, não é ruim? Você, imagina, você liga para a pessoa, você está assim, tão interessado assim, e o pior de tudo, você sabe que a pessoa é capaz de te entregar algo, imagina isso. Você liga para o seu irmão, você liga para essa pessoa que é crente, que você vê que ela é crente no dia a dia, e você já liga pedindo ali uma direção, talvez uma conversa legal, e a pessoa está num achismo, porque está vazio. Vou dar um exemplo da Michelle, porque a Michelle talvez ela vai me dar só um beliscãozinho e já passa, está tudo certo. A Michelle sabe fazer as melhores decorações de festa. Se eu ligar para a Michelle hoje, eu tenho certeza que ela vai poder me dar uma direção no que eu poderia fazer. Agora, se eu ligar para ela e ela falar assim, eu acho que você conseguiria fazer sozinho, eu já vou lá na casa dela e perguntar, você está com raiva de mim? Porque você está mentindo, você sabe arrumar assim, você sabe como é que faz os trem, então você deve estar de mal comigo. Você sabe o que acontece, irmãos? O porquê que eu precisei de usar esse exemplo? É porque tem cristão que vai ter a postura de que sabe arrumar festas, que sabe pregar, que sabe ser de Jesus, mas quando você vai descobrir a identidade da pessoa é vazia. Cuidado, irmãos, não vamos viver de aparência, tá bom? E agora em Mateus 16, versículo 15 e 16 vai falar o seguinte, ainda no capítulo 16 então, né? Fala o seguinte, e vocês quem dizes que eu sou? Perguntou Simão Pedro. Perguntou. Então, eu falei tudo de novo. E vocês, quem diz que eu sou?
Ele perguntou. Então Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente olha para esse texto aqui, e se você não se maravilha com o que está acontecendo aqui, tem algo de errado nos nossos olhos. Tem algo de errado, meus irmãos. Como que eu vou ver que Pedro teve uma revelação e eu não vou me incomodar, eu não vou mexer o meu coração com isso? Você sabia que não vou usar essa palavra, somos uma igreja que acredita que o Espírito Santo ainda continua movendo o nosso meio? Você sabia disso? Amém? Você crê que o Espírito Santo ainda tem poder para mudar sua vida, para te curar, para te, amém, iluminar os seus passos, para que você possa ter revelação de Deus, que não somos um crente frio, gelado, que só lê a Bíblia e não tem revelação de Deus. Então, quando eu leio esse texto aqui, e eu falo que Pedro teve então essa revelação do Altíssimo, porém Pedro também sabe que ele tinha conhecimento das Escrituras. E agora fica fácil, irmãos. Entenda uma coisa: revelação nunca vai substituir a Escritura, porém a revelação confirma a Escritura. E nos dias de hoje, porque a Bíblia ainda fala conosco, a gente olha para uma situação onde muitos homens ali que estavam andando com Jesus, supostamente tinham rotina com Jesus, sabia quem Jesus era. Sabe o que ele estava fazendo quando perguntou quem eles estão falando que eu sou? Ele estava chutando qualquer coisa. Irmãos, não adianta eu e você vir aqui todo domingo se a gente não saber qual é a identidade de Cristo. Não adianta eu postar todas as coisinhas bonitinhas que eu faço com o meu café, bonitinho de manhã com o meu devocional, se aquele devocional não tiver revelação. Não adianta nada eu viver um estilo de vida onde eu vou simplesmente olhar para a Escritura, mas não ter revelação da Escritura sobre mim. E então esse homem Pedro, além de ter escutado do Senhor Jesus, ele tinha um conhecimento da Escritura. E é por isso que eu falei, a revelação ela não vai substituir a Escritura. Resumindo, você ser uma pessoa pentecostal, do fogo, que ora, não é motivo para você não ler só a Bíblia. Amém? Você é do fogo, amém. Eu amo também. Eu também amo orar em línguas em casa. Meu filho às vezes fica me imitando. Acho que é por isso que às vezes ele fala meio doidinho assim, porque ele escuta falando em línguas. E eu amo isso sim, mas isso substitui o fato que eu preciso de ler? Obrigado. Não, mas a revelação confirma uma coisa: quem lê Bíblia. A Bíblia na boca de crente, então, ela é revelar. E então, por isso eu digo, Jesus ele é atualizado. Fala comigo, atualizado. Vou falar de novo que a Gabi fez um uau, uau. Atualizado. Aí, agora saiu bonito. Você sabe qual que é a diferença de uma pessoa atualizada e uma pessoa moderna? Já parou para pensar nisso? Porque se você só escutar essas duas palavras, parece que é quase igual, né? Mas não é não. A pessoa atualizada é aquela que sabe de todas as coisas, tem as informações, mas tem uma conduta, um caráter. A pessoa que ela é moderna, ela é geralmente assim, rotulada, né, como uma pessoa que está na trend, que eu não sei que palavra é essa em português. Alguém me ajuda? Está na moda. Nossa, que tão fácil. Então a pessoa moderna é a pessoa que está na moda. E quem está na moda segue qualquer coisa que está viralizando. Cuidado. Jesus ele é atualizado, ele sabe de tudo que você faz, ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo na terra. Ele não está com os olhos fechados vendo as guerras acontecendo, ele não está com os olhos fechados vendo as pessoas morrendo, e também não está com os olhos fechados vendo a gente pecar. Não, ele é atualizado, ele sabe de todas as coisas, mas a diferença é que ele não é moderno.
Sabe por quê? Porque se ele fosse moderno, ele ia estar lado a lado com o pecado e achar que estava tudo legal. Ele ia estar lado a lado com nossos erros e não condenar a gente pelos nossos pecados. Ele ia estar lado a lado com as nossas opiniões alheias. Pessoa moderna segue mente de pessoas que não têm destino. Essa é a verdade. Então o Senhor nos chama para ser como Ele. Carregar essa identidade de alguém que é atualizado. A gente sabe de todas as coisas que estão acontecendo. A gente vê todas as coisas, mas a gente tem o discernimento de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Senão, irmãos, a bagunça do mundo já tinha entrado na casa do Senhor. Não que não tenha entrado, mas aqui nós temos tido zelo. Amém? Zelando esse local. Não deixar ser bagunçado. Porque se a gente fosse muito moderno, e eu estou falando atualizado, vou usar um exemplo. Você vê muitas piadas de parede preta, a nossa é, não sei que cor é essa. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente está seguindo o padrão do mundo. Estamos atualizados, porque a gente viu que isso aqui não vai mudar quem Jesus é. O que muda quem Jesus é o que eu pregar para vocês e o que vocês viver. Isso muda. Então Jesus é atualizado. Mas eu digo algo para vocês. Existem meios ancestrais que talvez não é tão atualizado, que ainda tem poder nos dias de hoje. Você sabia disso? Porque a gente acha que é só o iPhone atualizado que faz ligação. Não é não. Carrega aquele Nokia tijolo para você ver se você não consegue ligar, você colocar um número lá dentro. Talvez não, né? O chip talvez era desse tamanho, né? Mas um celular menos um pouquinho. O que eu quero dizer é que ainda existe conexões que funcionam com o Senhor Jesus, que talvez não é tão atualizado igual o seu Instagram. Estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da oração, eu estou falando da revelação do Espírito Santo. Ainda é um modo, talvez, quando você olha, que é muito ancestral, existe há vários anos, mas o poder que existe dentro disso não é moderno, nem atualizado, é eficaz. Então, o Jesus que vai além das nossas opiniões, que é o título da noite hoje, ele vai muito além das coisas modernas. Ele é eficaz em tudo que ele faz, em tudo que ele é. Irmãos, aquilo que Deus estabeleceu não ficou ultrapassado. A gente pode falar isso? Aquilo que Deus estabeleceu não ficou ultrapassado, porque o Pai ainda revela o Filho no dia de hoje. E eu acho que essa é a parte onde eu consigo me encantar todo dia. É que se a gente procurar, o Pai vai revelar ao Filho de novo, de novo, de novo. Se não fizesse isso, se isso não acontecesse, vocês acham mesmo? Quem aqui tem mais de 20 anos que vai na igreja? Alguém tem aqui mais de 20 anos que vai na igreja? Essa é a minha meta, poder levantar a mão com todo orgulho, tá? Não quero nem saber. A idade quer saber não, eu quero falar assim, eu sou mais de 20 anos que sou crente. Eu acho isso bonito. Sabe por que eu estou falando isso? Tem mais de 20 anos que você vai na igreja. E será por quê? O Pai parou de revelar ao Filho? Não. Você acha que alguém vai 20 anos em algum lugar onde não está atualizado? O poder de Deus vem crescendo de geração em geração. A glória de Deus ainda é a mesma, Ele ainda é o mesmo. A diferença é que o Pai nunca vai parar de revelar ao Filho. E agora vamos ler o versículo 17, dentro de Mateus 16, que vai falar o seguinte: Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Sabe por que ele falou carne ou sangue? Porque o excomungado que vem te dar opiniões alheias, ele tem carne e sangue, sabia? Aquela pessoa toda torta que vem falar assim, mas eu acho que você devia fazer isso. Então, essa pessoa tem carne e sangue. O que ele está falando não foi qualquer osso andando ambulante aí no mundo que te falou isso, não. É um espírito, é algo altíssimo. É algo maior do que qualquer coisa que a gente conhece.
Essa é a fundura, essa é a profundidade desse texto. Ei, Simão, deixa eu falar para você, filho de Jonas. Porque isso aqui me encantou, porque não foi um homem qualquer que te falou isso, mas foi Deus, o Pai, que te revelou isso. E aqui está o entendimento que estamos falando hoje, que é a nossa chave para hoje. Pedro não descobriu quem Jesus era através de estudos de filosofia, ou ouvindo opiniões das pessoas, ou então seguindo a cultura moderna daquele ano. Irmãos, a cultura de Pedro, perto da nossa, era muito diferente. Se existisse uma máquina do tempo, e pode ser qualquer um de vocês, tá? Se existisse uma máquina do tempo e mandasse vocês para a época de Pedro, nós não durava 30 minutos se não passava uma faca em nós. Era tempos diferentes, as regras, as leis funcionavam, as coisas eram diferentes, e bem diferentes, e mesmo assim ele não seguiu aquela cultura, que por mais que era moderna na época dele, tinha suas próprias opiniões. Pedro não estava importando o que as pessoas estavam falando, quem Jesus era, ele estava posicionado e escutando quem que Deus queria revelar. Irmãos, às vezes eu e você vai estar escutando muitas pessoas falando. Estou falando de mim aqui agora. Eu estou falando quem Jesus é, mas o Senhor quer que você se posicione no seu quarto para pedir o Pai para te revelar pessoalmente quem Jesus é. Vocês já fizeram esse teste? Não, é sério, porque às vezes a gente vem no culto todo domingo e a pessoa nunca fez esse teste. Já fez o teste de fazer igual fala em Mateus e fechar sua porta, se ajoelhar. Irmão, se vocês não têm um teco da vida para tocar teclado, coloca no seu celular um padzinho então para te ajudar. Coloca um padzinho, joelha e começa repete essa frase o tempo todo: Pai, me revela o Filho. Aquele momento de intimidade, não de solidão porque você não está sozinho, mas de solitude porque você precisava daquele tempo com o Pai. Não sobre você ter uma necessidade, mas sobre você ter um entendimento. Isso é diferente. Eu não posso ir para o Senhor Jesus só porque eu tenho necessidade. Eu também preciso ter de um entendimento. Eu não posso ser só emocional, eu também tenho que ser racional. E qual que é o nosso raciocínio? Vamos continuar aqui na pregação. Primeira coisa que nós falou: quem é Jesus? As opiniões alheias não contam. Ele tem uma identidade, mas as opiniões alheias não contam. O fecho disso tudo é que só o Pai é capaz de revelar quem o Filho é. E talvez em uma circunstância, como Pedro, quando descobriu através do Pai quem o Filho era, o nome dele foi mudado. Vocês perceberam isso no texto? A partir daquele momento ali, nessa passagem, Pedro não é mais, quer dizer, Silas não é mais Simão. Oh meu Deus, estou confundindo Paulo. Simão não é mais Simão, ele se torna Pedro. Talvez através de um momento de intimidade com o Senhor, no seu secreto, o Senhor é capaz de mudar a sua história. Eu conheço pessoas e eu tive uma mudança drástica da minha vida através de uma experiência com o Senhor. Imagina o que você é capaz de alcançar através de um estilo de vida perto de Jesus. Vocês estão felizes ainda? Não senti que vocês estão muito felizes não. Vocês estão felizes ainda? Deixa eu respirar fundo. Alguém sabe quem é Charlie Chaplin? Só para dar um sorrisinho, né? Irmãos, talvez vocês já escutaram isso, mas eu vou falar para que vocês possam entender que a identidade de Jesus não pode ser confundida. Charlie Chaplin, ele participou. Você sabe o que é sósia? Já viram, né? Na internet, sósia do Neymar e tal. Desculpa, fui moleque.
sósia do Neymar e tal. E então, Charlie Chaplin foi participar de um concurso de sósias. O próprio cara foi num concurso sobre ele. E você sabe o que aconteceu? É que depois de horas ali passando de pessoa em pessoa, sabe em qual local ele ficou? Ele ficou em terceiro lugar. O cara não servia nem para ser ele mesmo. Irmãos, se a gente for olhar a opinião dos outros, você não serve para ser nem quem você é. Ele foi julgado por outras pessoas por não ser suficiente para ser quem ele é. Se a gente for escutar a opinião de outras pessoas, Jesus não seria suficiente para ser quem ele é através da revelação do Pai. E é aqui onde vem a verdade. Sabe qual é a única pessoa que pode falar sobre nós? Quem a gente é? E sabe quem é o único que é capaz de te revelar quem Jesus é? O Pai. Irmão, talvez você ouviu sobre Jesus, você pode até estudar sobre Jesus, você pode até falar de Jesus, irmãos, mas um dia todos nós vamos precisar dessa revelação no nosso coração. E é nesse momento que eu peço para vocês ficarem de pé comigo, porque a verdade é que a gente vai continuar escutando Jesus, a gente vai continuar fazendo legacy, a gente vai continuar falando de Jesus, conversando com nossos amigos. Mas uma verdade tem que ser dita: alguma hora, talvez é você que está online, você vai precisar de ter sua própria revelação do Pai de quem o Filho é. E isso muda a sua jornada na sua vida, isso muda as suas opiniões, isso muda quem você é como um pai, muda quem você é como um esposo, muda quem você é como uma mulher. É dia das mulheres, mas também eu falo da mulher, né? Muda quem é da mulher. Porque o Senhor não faz acepções de pessoas. Ele adota todo mundo. Venha como você está, mas saiba que na presença do Senhor você vai ser modificado.